Boa tarde, senhores. Hoje nós iremos continuar o nosso conteúdo da unidade 2, onde nós estamos falando sobre o planeta Terra. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a atmosfera, que é a parte gasosa do nosso planeta, em sua grande maioria. Falamos sobre a hidrosfera, que é a parte líquida, e agora nós iremos falar sobre a geosfera, que é a parte sólida, em sua grande maioria, do nosso planeta. Tá? Então, o que seria a geosfera? O dicionário define geosfera como sendo parte mineral não viva da Terra, que serve de suporte para os seres vivos. Ou seja, é essa porção sólida onde a gente está sempre entrando em contato. E aí, a geosfera, senhores, ela também, assim como a atmosfera, a hidrosfera, ela tem toda a sua estrutura, que é o que a gente vai falar agora nesse momento. Então, a estrutura da geosfera ela é formada pela crosta terrestre e por outras camadas internas. Essas camadas internas elas são chamadas de manto e núcleo, e nós iremos falar agora sobre cada uma dessas camadas que compõem a geosfera. Olha que bacana essa imagem. Então, nessa imagem aqui, senhores, nós conseguimos ilustrar as camadas, né, que formam a geosfera. Então, nós temos mais superficial, que é a camada da crosta, que fica mais à superfície do planeta, seguida pelas duas camadas do manto, que nós veremos qual a diferença deles, e as duas camadas que compõem o núcleo, certo? Então aqui a gente consegue visualizar as três camadas: próstata, manto e núcleo. Vamos lá então ver as características de cada um? A crosta, senhores, ela é dividida em crosta continental e a crosta oceânica. Então, o que significa cada um? A crosta continental, ela tem essa espessura média de 35 quilômetros, enquanto que a oceânica, ela tem, em média, 7 quilômetros. Então, observem nessa imagem. A crosta continental, senhores, é a crosta que a gente encontra no continente. E a oceânica é aquela que está abaixo dos oceanos. Então essa que é a diferença entre as duas crostas. Crosta continental, que está presente no continente, e a crosta oceânica, que está abaixo dos nossos oceanos. Então por isso que a crosta continental, ela, né, em sua grande maioria, ela é mais espessa do que a oceânica, porque o nosso solo ele precisa estar mais elevado para que a gente consiga ter essa porção onde a gente consiga sobreviver tranquilamente. Então essas são as duas crostas que formam a nossa crosta terrestre. E como eu já falei, a crosta terrestre é a camada mais superficial e fina da Terra. E além disso, a superfície da crosta terrestre é bastante irregular. Por exemplo, o Monte Everest ele tem quase 9 quilômetros de altitude, que é o ponto mais alto da costa. E a Fossa de Marianas, com aproximadamente 11 quilômetros de profundidade, que é o mais profundo. Então a gente não pode dizer que a nossa crosta continental ela é só uma única espessura. Ela tem esses nuances, essas variações na sua espessura. Próxima camada é a camada do manto. Assim como a crosta, o manto também é dividido em duas partes, onde nós encontraremos o manto superior com uma espessura média de 400 km e o manto inferior com espessura média de 2.500 km. Então, ou seja, o manto inferior ele é a camada mais espessa. Então, olha nessa imagem aqui, tá? Então, nós temos o manto superior e o manto inferior, tá? E esse manto, senhores, eles são separados pela descontinuidade de Movoruk, que separa o manto superior da crosta, e a descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto inferior do núcleo, tá? São estruturas que permitem o deslocamento das placas tectônicas, que os senhores estudarão mais à frente, tá? Uma, essa camada, né, em geral sólida, situada abaixo da crosta,
possuem as suas rochas, estão submetidas a temperaturas e pressão muito altas. As temperaturas variam entre 100 graus Celsius e 3.000 graus Celsius. Então, ou seja, elas começam a esquentar. Já em relação à crosta, não. A crosta ela varia a sua temperatura aproximada com o que a gente já encontra na nossa primeira camada da atmosfera. Tá bom? Seguindo, então, nós teremos o núcleo. E o núcleo ele também é dividido entre o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele tem essa espessura média de 2.250 quilômetros, enquanto que o interno possui a espessura média de 1.250 quilômetros. De maneira geral, o núcleo ele é composto principalmente de níquel e ferro e tem cerca de 3.500 quilômetros de espessura, né, somando os dois. As temperaturas do núcleo podem chegar até 6.000 graus Celsius. O núcleo interno ele é sólido e está envolvido pelo núcleo externo, que é líquido. Por isso que lá no começo da nossa aula, eu falei que a geosfera, em sua grande maioria, ela é sólida, mas a gente tem a exceção do núcleo externo, que é líquido. Então, observem essa imagem aqui, onde a gente está simulando o núcleo da Terra. Então, essa porção mais interna é o que eu estou chamando de núcleo interno, enquanto que o núcleo externo, que é a porção líquida do nosso planeta, é essa laranjinha aqui. E é ele que permite esses movimentos das placas tectônicas, tá? Os movimentos presentes ali na crosta terrestre, tá bom? Então, senhores, essas são as 3 camadas que nós temos, né, na nossa geosfera. Só que nós temos, senhores, alguns fatores que vão, né, influenciar no movimento, né, ou pelo menos na disposição dessa crosta terrestre, tá? Que são a erosão e o intemperismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um. A erosão é o transporte de partículas do solo, provocado pela ação dos ventos, da água líquida, como as chuvas, as enchentes, e do gelo. Então, observem essa imagem. Aqui nós temos, né, uma devastação, uma erosão causada aí pela a chuva. Então, esse transporte desse material que vai sendo carregado, essas partículas de terra que vão ser carregadas, é o que a gente chama de erosão, tá? E aí ele pode causar sérios problemas, principalmente para os agricultores, porque ele degrada muito o solo. Então, se não tiver o cuidado, ele pode, né, ter esses prejuízos, principalmente para os agricultores. Ou como a gente acompanha sempre, né, nas redes, nas notícias, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente tem aqueles desmoronamento. Tudo isso também pode ser causado pelas erosões, tá? Então, isso que é a erosão. Já o intemperismo, senhores, é um processo que afeta as rochas que estão expostas na superfície, provocando seu desgaste e sua fragmentação. Então, eles estão um pouco interligados. Nós vamos ver que, né, de acordo com os tipos de intemperismo, alguns fenômenos eles causam tanto a erosão quanto o intemperismo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma rocha que sofreu um intemperismo. Então, com a ação do vento, que ela sofreu principalmente nessa região mais baixa, ela foi, na sua parte superior, ficando maior, enquanto que a inferior foi se desgastando. Então, isso que seria o intemperismo. Então, nós temos, senhores, 3 tipos de intemperismo. O intemperismo físico, que ele ocorre quando a rocha sofre fraturas e pode ser fragmentada, liberando pequenas porções, ou seja, é um agente físico que vai causar ela, seja a chuva, as altas temperaturas. Então, esse é o intemperismo físico. Já o químico são aqueles que vai mudar a estrutura química das rochas, tá? Então, eles vão sofrer essas alterações da composição química. E esse processo acontece quando as substâncias presentes nas rochas se transformam em outras substâncias, ou quando as substâncias que compõem as rochas se dissolvem. Então, muda essa característica química da rocha.
E por último, nós temos o intemperismo biológico, que são causados por seres vivos. Então, por exemplo, nesta imagem, nós temos as árvores causando a fragmentação das rochas. As raízes, quando elas vão penetrando nas rochas, elas vão quebrando essas rochas, causando então o intemperismo. Lembrando, o intemperismo é a fragmentação, né, das rochas que estão na superfície ou o seu desgaste. Senhores, então o que eu tinha para falar sobre geosfera é isso. Espero que os senhores tenham entendido. Então vamos lá falar sobre a atividade dessa semana. Então, a primeira coisa que os senhores farão depois que assistir essa aula é responder a pergunta que está lá no fórum, que ela valerá como a presença dos senhores. Depois, irão realizar a leitura das páginas 44, 45 e 46 do livro didático de ciências. E aí, lá vai estar tudo o que eu falei para os senhores. E depois irão responder no caderno as atividades da página 47, da 1 até a questão 6, tá bom? Aos alunos que não possuem livro, eu estou deixando lá no GR8 essas mesmas orientações que eu estou passando aqui para vocês e estou deixando também a página dos exercícios e da leitura dos textos, tá bom? Então não se preocupe que nenhum de vocês serão prejudicados. Bem, espero que os senhores tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem lá no fórum, tá? Eu estarei abrindo o fórum para responder a pergunta e também para tirar dúvidas. Qualquer coisa, basta mandar mensagem. Continuem ficando em casa e estudem. E lembre sempre das dicas que eu dei para vocês em sala de aula. Um abraço e até a próxima aula.